Lucas, começa contando o seu início, assim, você nasceu num lar cristão, como que foi seu início na fé? Então, eu nasci em um lar cristão, tanto meu pai como a minha mãe, todos me criaram dentro da igreja. Eu nasci, eu costumo dizer pro pessoal que eu ia pro culto querendo ou não, né? Querendo ou não, tinha que estar ali no culto, mas foi realmente com 14 anos que eu decidi entregar a minha vida de verdade para Jesus. E a partir do momento que eu entreguei a minha vida de verdade para Ele, já de imediato, eu costumo dizer que eu fui tipo aquela mulher samaritana, sabe? Já de repente tive um encontro com Jesus e eu já quis correr para falar dele para todo mundo. E foi bem assim que aconteceu, foi um processo natural. Eu na época era adolescente, estava no ensino fundamental, logo então eu comecei a ir para minha escola e pregar o evangelho na minha escola. Sabe, eu fico hoje vendo aqueles vídeos lá de trás e eu penso, meu Deus, mas é tão novinho, eu acabei de entregar a vida para Jesus e já estava lá naquela chama ali, meu coração estava queimando por aquilo. A gente se reunia ali no meio do pátio mesmo, com os amigos e começava a pregar o evangelho. E era até engraçado, eu tava vendo alguns vídeos esses dias que naquela época a galera passava, ria da gente, fazia aquelas piadas de adolescentes, né? Mas foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. O que nós vivemos hoje no meio estudantil, no meio acadêmico, é fruto daquela decisão com 14 anos de Com idade. certeza. Você se sentia abalado com esses deboches que tinham? Então, eu vejo que foi algo que Deus foi nos ensinando a lidar desde o início, porque hoje a gente passa muito por isso, né? O tempo inteiro, né? Quando a gente fala de meio universitário, é o tempo inteiro a gente passa por isso. Mas foi algo que Deus nos ensinou a lidar desde o início. Nunca foi algo que entrou pra dentro da gente, fez mal. Pelo contrário, a gente sentia sempre era muita alegria, né? Aquele sentimento de uau, estão me perseguindo por causa do evangelho, glória a Deus. E desde o início Deus foi nos ensinando a lidar com isso, sabe? E quando é que foi que essa questão de você evangelizar no meio estudantil se transformou no Ministério Aviva? Então, isso foi há 3 anos atrás. 3 anos, vai quase fazer 4 anos já. Quando eu terminei o ensino médio, de repente eu já não estava mais indo para minha escola todo dia, agora eu já estava entrando no ambiente universitário. Hoje eu faço teologia, vou me formar agora no final do ano. Então eu já estava ali indo para o ambiente universitário e a gente sentia aquele desejo de continuar pregando nas escolas, né? Mas como fazer isso? Então foi de repente que lá em Goiânia nós conseguimos autorização para realizar o mesmo trabalho que a gente fazia na nossa escola, só que dessa vez em um colégio militar, porque o diretor da escola conhecia o que a gente fazia e ele disse: venham fazer aqui também. Então eu e mais um amigo, junto com o teclado, naquela época não tinha a equipe que tem hoje, né? Não tinha a estrutura que tem hoje. A gente foi para a escola. A gente não sabia o que iria acontecer ali, mas chegamos ali para falar com a primeira turma da manhã. Falamos. Naquela primeira turma da manhã, cerca de 40 alunos entregaram a vida para Jesus. Tiveram suas vidas transformadas. E toda a direção da escola foi vendo aquilo. E eles nos pediram. Eles falaram: olha, será que vocês podem ficar aqui hoje e falar com todas as turmas? Então, nós chegamos na escola 7 e pouco da manhã, saímos de lá 11 e meia da noite. Em um dia, foram mais de 500 alunos que entregaram a vida para Jesus. A partir daí nasceu a Viva. Começamos a entrar nas escolas em Goiânia, porque a notícia foi correndo. Começamos a entrar nas escolas em Goiânia para pregar o evangelho e de repente foi tomando a proporção que tomou. Formamos a equipe, formamos toda a diretoria, toda essa organização que hoje é o Aviva. Hoje já atuamos em mais de 20 estados do Brasil, no meio estudantil, no meio acadêmico. Tem uma equipe gigantesca aí de voluntários, inclusive um abraço para todo mundo. Eu amo todos vocês, que eu sei que vocês estão aí assistindo esse podcast. Glória a Jesus pela vida de cada um de vocês. E, Lucas, quando vocês estavam fazendo o evangelismo só no âmbito escolar, nessa época mesmo que vocês foram no colégio militar e começaram a ir a outras escolas, vocês já sentiam alguma forma de, eu não sei se repressão, mas algumas pessoas já queriam impedir o trabalho de vocês naquela época ou não? Então, naquela época não tinha exposição na internet como tem hoje, né? Então, assim, nem Instagram a gente tinha direito, não tinha toda essa exposição que tem hoje. Então, o que a gente tinha era indicação dos diretores, porque os diretores gostavam muito porque viam o resultado.
O que sempre acontece, na maioria das vezes, é que os pais chegam agradecendo os diretores porque os alunos chegam diferente em casa. Então, naquela época, tudo que a gente tinha era indicação. Então, indicações positivas por parte dos diretores. Só que, conforme tudo isso começou a ter uma proporção grande nas redes sociais, os ataques vieram de fatores externos, ou seja, pessoas que não conhecem o nosso trabalho, não conhecem o nosso histórico, não sabem o que a gente faz e de repente só fala o que vem na cabeça. A partir daí, a gente começou a lidar com esses ataques maiores, né, através da internet.